O milionário desaba em lágrimas ao receber carta de mendiga negra com segredo chocante. Era um dia como outro qualquer na comunidade de Caranan, onde o sol se escondia entre nuvens cinzas e a esperança parecia ter feito as malas. Eduarda, uma menina de apenas 8 anos, caminhava pelas ruas de terra batida, carregando um envelope desgastado, como se fosse a única coisa que restava de seu futuro. O importante conteúdo: uma carta de sua tia Helena, que havia sido expulsa de casa por seu irmão, Victor Nogueira, um milionário que vivia em uma mansão imponente, cercada por muros altos e guardas intimidadoras. A determinação de Eduarda era admirável. Ela sabia que para mudar o destino de sua família, precisava alcançar aquele homem. Escolheu aquele dia para se aproximar da mansão grandiosa. Suas paredes brancas reluziam sob a luz tênue. Com as mãos trêmulas e o coração disparado, ela se apresentou na entrada. Por favor, eu só quero entregar essa carta. Mas o segurança, com o cada vez mais suja e magra, mas com um fogo ardente dentro de si. Eduarda se tornava parte da paisagem, a menininha que persistia contra todas as expectativas da vida. O muro da mansão parecia cada vez mais intransponível, mas ela não desistia. Depois de semanas de rejeição, algo mudou. Um dia, ao se aproximar, Eduarda notou que Victor Nogueira estava parado à porta, seus olhos carregando um misto de frieza e solidão. Ele não parecia ser o homem poderoso que todos temiam, mas alguém aprisionado por suas próprias escolhas. Com um nó na garganta, Eduarda estendeu o envelope. É para você, é da minha tia Helena. Sua voz falhou. Victor, hesitante, aceitou a carta. O mundo ao redor deles parecia se silenciar. Ele rasgou o papel com mãos trêmulas. Conforme lia, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Lembranças esquecidas despontaram. Sua infelicidade, a culpa por ter abandonado a irmã e segredos que custaram tanto a ele. Toda sua vida de luxo, sua esposa observando com apreensão a cena, sua expressão misturando medo e desprezo. O que estava acontecendo ali? O passado começava a se espremer nas frestas daquele lar bem construído. Vocês podiam ouvir os sussurros dos vizinhos, a curiosidade estampada nos rostos dos passantes. Depois de um momento de silêncio tenso, Eduarda, com sua inocência, disse: Você não sabe do que sua irmã passou por sua causa. Eu sou filha da dor que você negligenciou. E com essas palavras, ela plantou uma sementinha de dúvida na mente de Victor. Seria possível reverter os erros do passado? Sua expressão mostrava um homem dividido entre o arrependimento e o medo de perder tudo novamente. Enquanto isso, Eduarda guardava a esperança de que uma nova família poderia surgir ali, mesmo rodeada de sombras do passado. Ei, antes de continuarmos com essa, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Eduarda observava Victor com um olhar profundo. Aquela troca entre eles parecia repleta de potencial. Mas, assim que Victor guardou a carta, algo mudou. Um grito atravessou o espaço entre eles. Era um homem com um uniforme de segurança, correndo em direção à mansão. O rosto dele era uma máscara de pânico. O Sr. Nogueira! O Sr. Nogueira! Ele gritou ofegante, como se a vida de Victor dependesse daquelas palavras. A expressão de Victor se transformou.
Ele ficou rígido. A dor e o medo eram palpáveis. O homem continuou. Temos um problema sério. A polícia. A polícia está aqui. Aquelas palavras atingiram Eduarda como um soco no estômago. Antes que Victor pudesse reagir, outros seguranças surgiram, e a cena que se desenrolava virou um misto de correria e desespero. Os vizinhos começaram a se aglomerar. Olhares curiosos e preocupados preenchiam o ar. Murmúrios se espalhavam como fogo. O que será que aconteceu? Eduarda, porém, não entendia. O que poderia estar tão errado? Então, uma sirene cortou o silêncio. O som ecoava como um aviso, cada nota vibrando em seu peito. Cores de luz vermelha e azul começaram a dançar entre as árvores, refletindo em seu olhar inocente. Victor estava paralisado, os olhos fixos na porta da mansão, como se estivesse frente a algo mais aterrador que a própria polícia. O segurança ofegante sussurrou algo em seu ouvido, e o rosto de Victor empalideceu. Apenas uma frase. Caiu a máscara. Eles sabem. Uma onda de pavor atravessou a multidão. O murmúrio aumentava. Sabe de quê? O que ele esconde? Será que ele tem algo a ver com isso? As palavras que voavam no ar eram afiadas, e Eduarda sentiu um nó na garganta. O que ela não sabia? O que estava prestes a ser revelado. Naquele momento, algo surpreendente aconteceu. A esposa de Victor, que estava observando tudo de longe, se aproximou. Seu rosto era uma tempestade de emoções, raiva, dor, desespero. E de repente, sem aviso, ela ergueu a voz. Você não pode levar mais nada, Victor. A verdade virá à tona. Eduarda ficou paralisada. O que significava aquilo? A verdade? O coração dela pulsava forte enquanto a esposa continuava. Você sabe que tudo isso está se desfazendo. Nossos segredos. O que fizemos para ficar no topo? Victor virou-se para ela, chocado. Cala a boca. Você não pode falar isso aqui. Mas a esposa não recuou. As mentiras estão se acumulando. Eduarda não merece ser envolvida nesse jogo. Você deve a ela a verdade, assim como a Helena. Suas palavras eram como pedras, atingindo Victor com toda a força. A multidão silenciou e o olhar de Eduarda se voltou para o rosto de Victor, buscando alguma resposta. Mas ele estava perdido, em um dilema entre a culpa e o desejo de proteger tudo o que havia construído. O que mais ele esconderia? Os olhos de Eduarda ardiam com lágrimas enquanto a tensão pendia no ar. Um policial chegou e perguntou a Victor. Senhor, precisamos falar sobre suas atividades. Temos informações que mudam tudo sobre você e sua empresa. Eduarda sentiu o mundo desabar ao seu redor. O filho da dor e a busca por uma nova família se tornaram um pesadelo. As palavras da esposa de Victor ecoaram. Segredos, mentiras, a verdade. O que estava prestes a vir à tona poderia destruir tanto a vida de Victor quanto a dela. O que mais havia escondido? A cabeça de Eduarda estava em uma confusão. Sua luta por reconhecimento poderia mudar tudo. E enquanto os agentes da lei avançavam, ela sabia que a resposta que buscava estava prestes a ser revelada. Eduarda sentiu o coração disparar. O clima tenso pairava sobre todos, como uma tempestade prestes a estourar. O policial se aproximou de Victor com um olhar sério, exigindo explicações. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um grito veio de trás da multidão. Uma mulher com o rosto pálido e os olhos arregalados se aproximou correndo. Era Helena, a tia de Eduarda. Victor! Não! Ela gritou, a voz ecoando como um trovão. A multidão parou, a curiosidade crescendo. Eduarda congelou. O que a tia estava fazendo ali? Helena, com lágrimas escorrendo,
se lançou de encontro a Victor. Você tinha que me contar. Não pode esconder isso para sempre. O corpo de Victor se contraiu. Ele olhou para ela, a expressão repleta de horror. Os murmúrios da multidão aumentaram. O que está acontecendo? Que segredo é esse? As perguntas voavam, enquanto Helena continuava a gritar, ignorando as vozes ao seu redor. Eu entreguei tudo a você, Helena disse, a voz entrecortada. Como você pôde deixar tudo isso chegar tão longe? Você colocou nossa família em perigo. O pânico era palpável, e Eduarda sentiu algo se quebrar dentro dela. O passado estava voltando à tona de uma forma que ninguém poderia prever. Foi então que Victor, perdendo a compostura, disparou. Você não entende. Era eu ou eles. Eu tinha que proteger a minha família, a minha vida. Suas palavras cortaram o ar. Uma onda de surpresa percorreu a multidão, cada um tentando entender o que aquilo poderia significar. Mas Helena não recuou. Proteger a sua vida? Construiu tudo em cima de mentiras, Victor. Você se esqueceu de quem realmente é? A sinceridade da acusação abateu Victor, que olhava para ela, como se estivesse em um pesadelo. Eduarda, atordoada, não compreendia. Que mentiras eram essas? O que Victor havia escondido? Seu coração apertava, suas mãos tremiam. Era a tia de Eduarda quem chorava, mas ela também sentia um desespero crescente. Nesse momento, um dos seguranças, que estava perto, fez um movimento brusco. Precisamos levá-lo agora, senhor. A situação está se agravando. Mas Victor parecia distante, perdido em pensamentos. A esposa de Victor, que havia ficado em silêncio, agora avançou. Você sempre foi egoísta, Victor. Acha que ninguém percebeu? A verdade sempre aparece. E agora, o que você fará? Foram como facadas, e os olhos de Victor se arregalaram de medo. O que mais estava prestes a ser revelado? Quando tudo parecia já complicado, um barulho ensurdecedor se fez ouvir. Uma série de explosões ecoou, fazendo a multidão gritar e se dispersar em pânico. Desde o fundo da rua, uma fumaça espessa começou a subir, e um carro preto avançava em direção à mansão com velocidade alarmante. É uma emboscada, alguém gritou. Larguem ele! As pessoas começaram a correr em direções opostas, e Eduarda se viu empurrada para o lado. O terror tomou conta da cena. A multidão agora era um mar de rostos aterrorizados. Victor, sentindo-se ameaçado, olhou para o carro que se aproximava. O pânico se transformou em choque, e sua expressão tornou-se desesperada. O que você fez, Helena? Eles estão aqui por sua causa. A acusação caiu como um peso pesado. Eduarda se sentiu perdida, os olhos fixos em seu tio, buscando uma explicação. Enquanto o carro parava abruptamente, a porta se abriu com um rangido perturbador, revelando um homem alto e encapuzado. A tensão no ar se intensificou, e todos começaram a recuar. As palavras de Helena agora estavam mais longe do que nunca. Segredos, mentiras e um novo perigo rondando. Victor estava coberto por uma névoa de desespero. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? O que havia sido revelado? E o mais importante, o que isso significava para Eduarda e sua busca por uma nova família? O caos ao redor a absorvia, e enquanto corria, um grito ecoou no ar, misturando horror e confusão. A verdade não apenas estava prestes a ser revelada, ela já estava em movimento, e todos estavam prestes a pagar o preço. O caos se instalou rapidinho. O homem encapuzado saiu do carro, e a multidão se espalhou em pânico. Eduarda sentiu o coração na garganta, uma mistura de medo e confusão. Quem era aquele? O que ele queria?
O olhar de Victor se fixou no encapuzado, como se já tivesse visto um fantasma. Ele estava paralisado, incapaz de mover um músculo. Helena gritava agora. É verdade, Victor. Eles vieram cobrar tudo o que você escondeu. O que você fez para chegar até aqui. Você não pode fugir disso. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e o desespero tomou conta de seu rosto. Eduarda, perdida, não entendia. O que estavam falando? Que segredos estavam prestes a sair à luz? O encapuzado começou a caminhar em direção a Victor. Passos pesados e decisivos que ecoavam na calçada. O silêncio tomou conta do ar, quebrado apenas pelo som dos gritos de Helena. Você tinha que me contar antes. Agora é tarde demais. Eduarda puxou o vestido sujo, apertando as mãos. O que estava acontecendo? A tensão era insuportável. Vários olhares se voltaram para o homem desconhecido. Ele parou a poucos metros de Victor, e o mundo parecia estar em câmera lenta. Você não deveria ter feito isso, Nogueira, disse o homem, a voz grave. Seus olhos criavam um vazio que gelava a espinha. Você achou que poderia manter tudo em segredo? Que isso duraria para sempre? O tom de desprezo era claro, e Victor engoliu em seco, o rosto pálido como uma folha. Calma, não precisa ser assim. Victor tentou se defender, mas as palavras saíram como um sussurro entre dentes. O encapuzado deu um passo à frente, e todos respiraram fundo. O que você teme, Victor? A verdade? Ou o que acontecerá quando ela sair? Nesse instante, a esposa de Victor, que até então tinha apenas assistido em silêncio, avançou novamente. Seus olhos estavam cheios de fúria. Você não pode deixar que eles façam isso com você. Airtai não está aqui por acaso. Com essas palavras, o murmúrio da multidão se intensificou. O que era Airtai? Eduarda ficou perplexa. Nesse momento, o vigilante da segurança decidiu intervir. Saia do caminho! Gritou, mas o encapuzado não se mexeu. Ele precisa ouvir isso. E você também, Eduarda, disse ele, virando-se para a menina de olhos grandes. A verdade está irrompendo e você é parte dela. Eduarda sentiu um frio na barriga. Quem era aquele homem? O que ele sabia? A multidão também estava atenta, todos sentindo a eletricidade no ar. Você não sabe, mas sua mãe, sua verdadeira mãe, estava envolvida em tudo isso. O encapuzado disse, e um silêncio mortal se instalou. Eduarda ficou paralisada. O que ele estava dizendo? Uma frieza tomou conta dela, como se a terra tivesse se desfeito sob seus pés. O que isso significava? Victor estava agora à beira de um colapso. Sua expressão era uma mistura de pânico e desespero. Ele parecia ter perdido o controle da situação. Você não pode falar isso, gritou, mas havia um tremor na voz. Os murmúrios entre a multidão aumentavam, as pessoas compartilhando olhares de incredulidade. Eduarda sentiu lágrimas aflorarem. Sua mãe? O que aquilo tinha a ver com tudo? Helena, sua tia, se aproximou, mas não conseguiu encarar a sobrinha, os olhos marejados, e o homem encapuzado, em um movimento rápido, puxou a capuz, e era um rosto conhecido. Eduarda ficou em choque. Júnior, você? O irmão de Victor, que todos acreditavam estar morto. Júnior olhou para a multidão, sua expressão determinada. Sim, sou eu. E a verdade sobre a nossa família vem à tona. Preparem-se para a revelação que mudará tudo. Ninguém sairá impune. Nesse momento, todas as certezas de Eduarda se despedaçaram. O passado havia voltado e a dor se tornava real. O que a verdade traria para todos eles? A única coisa que ela sabia era que o futuro seria muito diferente
a partir daquele instante. Júnior olhou para a multidão, sua expressão determinada. Sim, sou eu, e a verdade sobre a nossa família vem à tona. Preparem-se para a revelação que mudará tudo. Ninguém sairá impune. Eduarda ficou em choque. A mente dela girava. Júnior, o irmão que todos pensavam ter morrido. A sua presença só complicava mais a situação. O que ele queria? O que ele sabia? E por que a verdade parecia tão aterradora? O silêncio era pesado. Todos aguardavam ansiosos, entre murmúrios e olhares confusos. Victor estava quase em estado de catatonia. Seu rosto, uma máscara de horror, e a respiração dele era pesada. Você não deveria ter voltado, Júnior. Ele finalmente falou, a voz meiga, quase implorativa. Júnior, no entanto, não recuou. Ele se aproximou e, no espaço carregado de tensão, lançou uma bomba. Você acha que eu morri, irmão? Pensei que você se importava, mas você só usou o nosso passado para construir essa vida falsa. As palavras cortaram como facas. A multidão respirou em uníssono. Eduarda podia sentir que o chão sob seus pés estava se desfazendo. O que mais estava escondido? Então, no meio da confusão, outra pessoa emergiu da multidão. Uma mulher com cabelos revoltos e olhos ardentes. Ela parecia familiar, mas Eduarda não conseguiu identificar. Ela se adiantou, gritando, Chega, Júnior! Você realmente acha que essa é a forma de resolver? O mundo de Eduarda desabava. Quem era aquela mulher? Quem é você? Gritou Helena, a tia de Eduarda, com uma mistura de medo e raiva. A mulher olhou para ela e as lágrimas foram incontroláveis. Eu sou Sofia, a mãe da Eduarda. O ar ficou pesado, como se um trovão tivesse ecoado. Eduarda sentiu seu coração parar. Sofia? Sua verdadeira mãe? Mas estava tudo tão confuso. Como assim? Por que ninguém falava disso antes? E o que mais estava escondido? O olhar de Júnior mudou, uma mistura de triunfo e desespero. É isso, Victor. A verdade vem à tona. Não dá mais para esconder. O silêncio foi interrompido por gritos. Mãe! A palavra saiu da boca de Eduarda sem que ela pudesse impedir. O que estava acontecendo? A realidade de seu mundo familiar desmoronava. Sofia avançou, a voz carregada de dor. Eduarda, meu amor, eu sempre estive aqui. Victor e Helena esconderam a verdade de você, de todos nós. A multidão estava em choque, e Eduarda mal conseguia respirar. O peso das palavras a esmagava. Você não pode mentir assim! Victor gritou, a voz alta, quase desesperada. Se você ama nossa filha, deveria ter ficado fora dessa. Mas Sofia não se deixou abalar. Eu lutei por você e pela sua família. Você nunca me ouviu. Acredito que há um caminho melhor. Mas a tensão crescia, e Júnior parecia pronto para explodir. Você se esqueceu, Victor. Os segredos que você guarda vão além de nós. Você fez acordos que envolvem pessoas perigosas. A verdade pode ser fatal. Eduarda não sabia mais quem era inocente e quem era culpado. O som das sirenes aumentava ao redor, cada vez mais perto. O caos reinava. O que mais estava prestes a ser revelado? Que segredos estavam guardados? E o homem encapuzado, ele observava tudo com um sorriso sinistro, como se fosse um jogo. No final, a culpa nunca foi minha, mas você sempre soube onde eu estava, continuou Júnior, a voz controlada, mas cheia de fúria. E agora está na hora de todos pagarem pelas suas escolhas. As palavras ecoaram, e a multidão começou a murmurar novamente. O medo e a tensão eram palpáveis. O que aquele encontro traria? Apenas mais perguntas surgiam.
Saberíamos, mas como? E o instante do clímax ainda estava por vir. Eduarda observava tudo, uma mistura de raiva e tristeza. O futuro parecia escapulir entre seus dedos. A verdade estava imersa numa espiral de mentiras, e quanto mais ela sabia, mais confusa ficava. O que viria a seguir? Cada resposta poderia criar um novo abismo, e ela não estava pronta para cair nele. A revelação se aproximava, mas a pergunta que não queria calar era: até onde aqueles segredos os levariam? Júnior olhou para a multidão, sua expressão determinada. Sim, sou eu. E a verdade sobre a nossa família vem à tona. Preparem-se para a revelação que mudará tudo. Ninguém sairá impune. Eduarda ficou em choque, a mente dela girava. Júnior, o irmão que todos pensavam ter morrido. A sua presença só complicava mais a situação. O que ele queria? O que ele sabia? E por que a verdade parecia tão aterradora? O silêncio era pesado, todos aguardavam ansiosos, entre murmúrios e olhares confusos. Victor estava quase em estado de catatonia. Seu rosto uma máscara de horror e a respiração dele pesada. Você não deveria ter voltado, Júnior. Ele finalmente falou. A voz meiga, quase implorativa. Júnior, no entanto, não recuou. Ele se aproximou e, no espaço carregado de tensão, lançou uma bomba. Você acha que eu morri, irmão? Pensei que você se importava, mas você só usou nosso passado para construir essa vida falsa. As palavras cortaram como facas. A multidão respirou em uníssono. Eduarda podia sentir que o chão sob seus pés estava se desfazendo. O que mais estava escondido? Então, no meio da confusão, outra pessoa emergiu da multidão. Uma mulher com cabelos revoltos e olhos ardentes. Ela parecia familiar, mas Eduarda não conseguiu identificar. Ela se adiantou, gritando. Chega, Júnior! Você realmente acha que essa é a forma de resolver? O mundo de Eduarda desabava. Quem era aquela mulher? Quem é você? Gritou Helena, a tia de Eduarda, com uma mistura de medo e raiva. A mulher olhou para ela e as lágrimas foram incontroláveis. Eu sou Sofia, a mãe da Eduarda. O ar ficou pesado, como se um trovão tivesse ecoado. Eduarda sentiu seu coração parar. Sofia, sua verdadeira mãe? Mas estava tudo tão confuso. Como assim? Por que ninguém falava disso antes? E o que mais estava escondido? O olhar de Júnior mudou. Uma mistura de triunfo e desespero. É isso, Victor. A verdade vem à tona. Não dá mais para esconder. O silêncio foi interrompido por gritos. Mãe! A palavra saiu da boca de Eduarda sem que ela pudesse impedir. O que estava acontecendo? A realidade de seu mundo familiar desmoronava. Sofia avançou, a voz carregada de dor. Eduarda, meu amor, eu sempre estive aqui. Victor e Helena esconderam a verdade de você, de todos nós. A multidão estava em choque e Eduarda mal conseguia respirar. O peso das palavras a esmagava. Você não pode mentir assim! Victor gritou, a voz alta, quase desesperada. Se você ama a nossa filha, deveria ter ficado fora dessa. Mas Sofia não se deixou abalar. Eu lutei por você e pela sua família. Você nunca me ouviu. Acredito que há um caminho melhor. Mas a tensão crescia e Júnior parecia pronto para explodir. Você se esqueceu, Victor. Os segredos que você guarda vão além de nós. Você fez acordos que envolvem pessoas perigosas. A verdade pode ser fatal. Eduarda não sabia mais quem era inocente e quem era culpado. O som das sirenes aumentava ao redor, cada vez mais perto. O caos reinava. O que aquele encontro traria? Apenas mais perguntas surgiam. Saberíamos, mas como? E o instante do clímax ainda estava por vir.
Eduarda observava tudo, uma mistura de raiva e tristeza. O futuro parecia escapulir entre seus dedos. A verdade estava imersa numa espiral de mentiras, e quanto mais ela sabia, mais confusa ficava. Que viria a seguir? Cada resposta poderia criar um novo abismo, e ela não estava pronta para cair nele. A revelação se aproximava, mas a pergunta que não queria calar era: até onde aqueles segredos os levariam? E então, de repente, o silêncio foi quebrado de forma abrupta. Um barulho ensurdecedor ecoou, vindo da direção da estrada. Um carro preto apareceu, veloz, atravessando a multidão em manobras malucas, pneus cantando, como se não houvesse controle. As pessoas se espalharam em pânico. Gritos de terror cortavam o ar. Eduarda, paralisada, viu o carro deslizar e colidir contra a mansão com uma força descomunal, estilhaços de vidro voando. Victor, em estado de choque, tomou um passo para trás, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? Mas não havia tempo para entender. A porta do carro se abriu e uma figura alta saiu, não encapuzada dessa vez, mas com um ar de autoridade inconfundível. Era uma mulher de olhar penetrante e determinação feroz. Chegou a hora do acerto de contas. Ela gritou, o eco ressoando pela cena caótica. Todo mundo aqui vai ouvir a verdade. Eduarda sentiu o instinto de sobreviver tomar conta. Aquela mulher era uma desconhecida, mas a determinação em sua voz fez o coração dela disparar. O que ela sabia? E o mais importante, que verdades ela estava prestes a revelar? A multidão estava paralisada. O novo caos do lado de fora misturava-se à tensão daquela revelação em andamento. Tudo estava prestes a mudar de novo. E aí, Eduarda percebeu que a vida dela, até agora marcada pela dor e pelos segredos, poderia estar prestes a desmoronar completamente. Ninguém estava salvo. O momento em que aquela mulher gritou, chegou a hora do acerto de contas, deu início a um frenesi incontrolável. Como se todos tivessem decidido se mover ao mesmo tempo. A multidão que antes estava em estado de choque, agora corria em todas as direções. Eduarda, ainda paralisada, não conseguia se mover. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A mulher se aproximou de Victor, a fúria nos olhos. Você não pode continuar assim, sem encarar o que fez. E foi nesse instante que um brilho metálico refletiu na luz do sol, como um aviso. Eduarda olhou para o chão e viu o que parecia um objeto, uma arma. A atenção dela se prendeu e seu coração disparou. O caos só aumentava, mas aquele detalhe pequeno parecia ser um prenúncio de algo muito maior. Os olhares se voltaram para o encapuzado, que assistia a tudo com um sorriso sutil, como se estivesse esperando por aquilo. Ele se adiantou, erguendo a mão. Vamos lá, Victor. Liberte-se de uma vez. Não há como escapar. A tensão no ar tornava-se palpável enquanto as visões do passado voltavam à mente de todos. Então, de repente, uma explosão ecoou. Umas pessoas gritaram, outras caíram. Eduarda mal teve tempo de reagir. Júnior, que estava de pé, agiu rápido. Cuidado! Ele empurrou Eduarda para o lado, fazendo com que ela caísse no chão. A fumaça começou a surgir de onde o carro tinha colidido, e as sirenes se tornaram cada vez mais altas. O caos virou um pesadelo, e a pequena menina sentiu o aperto no peito se intensificar. Eduarda! A voz de Sofia rasgou o ar. Ela se apressou até a menina, puxando-a para perto. Fique perto de mim. Mas, em meio à confusão, algo terrível aconteceu.
Um dos seguranças, confuso e aterrorizado, atirou para o alto, e o tiro ecoou como um trovão, espalhando ainda mais pânico. Almas que não queriam aquilo estavam em risco, e o desespero tomou conta da cena. A verdade não pode ser silenciada, gritou a mulher que havia chegado com um poder quase sobrenatural. Não importa o que você faça, Victor. A verdade vai vir à tona. E sobre a morte de Júnior. O que você escondeu dessa vez? O que você fez com ele? Uma onda de choque percorreu a multidão. Eduardo olhou, o coração disparado. O que significava aquilo? Júnior, o irmão de Victor? A sua mente batia forte, tentando decifrar tudo enquanto gritava por dentro. O que você quer dizer com isso? Olhou para Eduarda com um misto de pena e determinação. A verdade do seu passado a libertará, pequena. Victor escondeu mais do que você imagina. E nesse momento, Júnior tornou-se uma figura indefinida, como um fantasma, a sombra de algo ainda não resolvido. A cada palavra que caía, Eduarda reconhecia a profundidade da dor que aquela revelação poderia causar. Victor, sem saída, apenas olhou de relance para Júnior, um olhar de desespero, como se tudo estivesse se desmoronando. Os segredos que ele pensou ter enterrado chegaram para assombrá-lo. Então a mulher virou-se, indignada, e apontou para o encapuzado. Você! O tempo de correr acabou. A verdade que você guarda é letal. O cerco estava se fechando e os murmúrios da multidão se tornaram mais intensos, cada um buscando entender o que estava acontecendo, mas também com medo do que poderia vir a seguir. Preparem-se, ninguém sairá impune quando a verdade for revelada, exclamou a mulher, enquanto a fumaça envolvia a cena. A atmosfera estava saturada de tensão, e o futuro de todos ali pendia por um fio. Eduarda teve que se agarrar à esperança de que talvez desse caos algo novo pudesse surgir. Mas o que era isso? Qual era a verdade que poderia mudar tudo? E a cada segundo que passava, o enigma aumentava, deixando todos mais presos em suas próprias emoções. A revelação estava no ar, mas ninguém sabia a profundidade da queda que estavam prestes a enfrentar. O momento em que aquela mulher gritou, chegou a hora do acerto de contas. Deu início a um frenesi incontrolável. Como se todos tivessem decidido se mover ao mesmo tempo, a multidão que antes estava em estado de choque, agora corria em todas as direções. Eduarda, ainda paralisada, não conseguia se mover. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A mulher se aproximou de Victor, a fúria nos olhos. Você não pode continuar assim, sem encarar o que fez. E foi nesse instante que um brilho metálico refletiu na luz do sol, como um aviso. Eduarda olhou para o chão e viu o que parecia um objeto, uma arma. A tensão dela se prendeu e seu coração disparou. O caos só aumentava, mas aquele detalhe pequeno parecia ser um prenúncio de algo muito maior. Os olhares se voltaram para o encapuzado, que assistia a tudo com um sorriso sutil, como se estivesse esperando por aquilo. Ele se adiantou erguendo a mão. Vamos lá, Victor. Liberte-se de uma vez. Não há como escapar. A tensão no ar tornava-se palpável enquanto as visões do passado voltavam à mente de todos. Então, de repente, uma explosão ecoou. Umas pessoas gritaram, outras caíram. Eduarda mal teve tempo de reagir. Júnior, que estava de pé, agiu rápido. Cuidado! Ele empurrou Eduarda para o lado, fazendo com que ela caísse no chão. A fumaça começou a surgir de onde o carro tinha colidido, e as sirenes se tornavam cada vez mais altas. O caos reinava. O que aquele encontro traria? Apenas mais perguntas surgiam. Saberíamos. Mas como? E o instante do clímax ainda estava por vir. Eduarda observava tudo. Uma mistura de raiva e tristeza. O futuro parecia escapulir entre seus dedos.
A verdade estava imersa numa espiral de mentiras. E quanto mais ela sabia, mais confusa ficava. O que viria a seguir? Cada resposta poderia criar um novo abismo, e ela não estava pronta para cair nele. A revelação se aproximava, mas a pergunta que não queria calar era: até onde aqueles segredos os levariam? A mulher se aproximou mais de Victor, os olhos brilhando. Está na hora de você enfrentar a verdade. Por que você nunca me contou o que aconteceu com a nossa filha? O silêncio tomou conta. As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Uma filha? Eduarda mal conseguiu processar a informação. O que ela queria dizer? Victor engoliu em seco, a expressão dele passou de raiva para desespero. Pare, não fale dela. Você não sabe o que está dizendo. Mas a mulher não se deixou abalar e continuou. Eu sei mais do que você imagina. Você não pode esconder isso para sempre. Eduarda sentiu um nó na garganta. Uma filha? Quem era essa mulher realmente? O que havia acontecido naquela noite fatídica? A multidão estava em silêncio, cada um respirando fundo enquanto o peso das revelações caía sobre eles. Você sempre teve medo de que a verdade pudesse destruir tudo que você construiu. Mas a vida não é apenas sobre dinheiro ou poder. A mulher inspecionou cada reação ao seu redor, todos sentindo o clima de expectativa e horror. Ela merece saber quem é o pai dela e o que você fez com ela. Eduardo olhou para Victor, os olhos umedecidos. O que mais ele havia escondido? Por que aquela mulher parecia tão intensa? Era como se um símbolo de esperança e dor tivesse surgido ali, pronto para transformar tudo. Mas antes que Victor pudesse responder ou tentar se defender, um tiro ecoou. Um disparo rápido, segurando a respiração de todos. O som alto fez a multidão gritar e correr e todos se aglomeraram em pânico. O encapuzado, que observava a cena de longe, sorria mais uma vez. A mulher gritou: "O que você pensa que está fazendo?" Enquanto se jogava contra Victor, protegendo-o de um novo ataque. Mas então, um segundo disparo cruzou o ar, e a mulher caiu no chão, um grito de dor escapando de seus lábios. Eduarda não conseguia acreditar. O mundo parou. O que estava acontecendo? A mulher que falava a verdade agora estava ferida. O caos tomou conta, e tudo o que Eduarda queria era correr, mas as pernas estavam paralisadas. De repente, a ideia de sua identidade começou a serpenteá-la. Aquelas palavras ecoavam: ela merece saber quem é o pai dela. O que isso significava para ela? O que havia atrás dessa máscara de segredos que parecia sempre cercá-la? Enquanto todos estavam em um frenesi de pânico, Eduarda percebeu que a mulher poderia ter sido a chave para entender tudo. E agora, com o futuro dela em jogo, a revelação dela poderia mudar tudo. Mas primeiro, alguém precisava responder. Quem realmente era essa mulher? O que mais estava escondido nas sombras daquelas verdades? E assim, entre gritos e a confusão em torno dela, Eduarda se juntou ao clamor do desconhecido, ansiando por respostas que desvendariam a teia de mentiras que todas as suas vidas haviam tecido. Quando a mulher caiu, a multidão fez um silêncio ensurdecedor. Eduarda ficou paralisada, o choque a fazendo perder o fôlego. O olhar de Victor se transformou, de raiva e ressentimento para desespero absoluto. Não, não! O que você fez? Ele se jogou ao lado dela, a mão trêmula tocando o rosto da mulher que agora estava no chão. Um olhar de dor e confusão. Alguém gritou: "Chama uma!" Rápido! Mas no meio do caos, uma nova onda de desespero tomou conta.
O encapuzado começou a se mover em direção ao grupo. O sorriso sinistro dele parecia se ampliar, como se aquela cena tivesse sido um espetáculo elaborado. Isso não era parte do plano, Victor. Ele provocou, as palavras saindo como veneno. Fique longe dela, gritou Júnior, se aproximando, o corpo tenso, preparando-se para atacar. Ele já havia perdido muito e não ia deixar que mais dor acontecesse. Mas Eduarda se sentia presa entre o desejo de ajudar e o medo do que estava acontecendo. Sua cabeça girava. A mulher começou a gemer e os murmúrios da multidão se tornaram um coro de angústia. Ela precisa de ajuda. Eduarda gritou, em desespero. Alguém, por favor! O olhar de Victor estava horrorizado, mas ao mesmo tempo algo mais estava acontecendo. Era como se a mulher naquele chão não fosse apenas uma vítima, mas um catalisador que liberaria algo muito mais profundo. Você não pode mudar o que já está feito, disse o encapuzado, desdenhando. As escolhas têm consequências, Victor, e agora o seu passado está voltando para te assombrar. Ele começou a rir de forma estranha, como se aquilo tudo fosse um grande jogo. Eduarda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que tipo de segredos estavam prestes a ser revelados aqui? Com a fumaça ainda a envolver tudo, Eduarda viu algo reluzente no chão perto da mulher. Um colar que ela conhecia muito bem. Era o colar de sua mãe. O pensamento fez seu coração saltar. O que aquele objeto fazia ali? Era como uma ponte do passado, uma conexão entre as verdades e as mentiras. Aquela mulher estava ligada à sua vida de alguma forma. E para piorar, o encapuzado começou a vir em direção a ela. Eduarda, você tem que entender. Ele começou, mas a menina o interrompeu. Você sabe quem eu sou? As palavras saíram como um grito rúpto. O que você sabe sobre mim? O encapuzado hesitou por um breve instante, e isso foi o suficiente. Era a chance que ela precisava. Quando ele ia abrir a boca novamente, Júnior deu um passo à frente, encostando um dedo em seu peito. Se você tocar nela, eu juro que... Era visível que a tensão corria entre eles, e a multidão parecia estar presa entre a incredulidade e a necessidade de fazer algo. Mas antes que puderem fazer qualquer movimento, uma nova voz quebrou o ar. Chega! Era Sofia, a mãe de Eduarda. O coração da menina quase parou ao ver a mulher que supostamente não estava ali, ressurgindo como um socorro divino. Vocês não podem fazer isso. A verdade precisa ser revelada, e eu não vou deixar que mais vidas sejam destruídas por mentiras. Era como se todo o edifício de segredos tivesse começado a desmoronar. Sofia olhou para Eduarda, depois para Victor, e por cima do ombro do encapuzado. A verdade vai doer, mas é hora de todos saberem quem realmente somos. Não vamos mais esconder nada. O encapuzado, agora visivelmente perturbado, tentou rir, mas não tinha graça. Você não pode fazer isso. O que você está prestes a desencadear, você realmente acha que está pronta para o que vem a seguir? O clima mudava, tensão pulsando no ar. Eduarda, entre lágrimas e medos, segurou o colar. O que você sabe sobre o meu pai? Ela perguntou a Sofia, sem desviar o olhar. A atmosfera ficou pesada, e o sussurro da multidão cresceu como uma onda. Sofia hesitou por um segundo. Eduarda sentiu que tudo havia mudado. Ela não é apenas uma estranha, afirmou a mulher. Finalmente, ela é a chave para entendermos tudo. É a irmã que você nunca conheceu. Um silêncio mortal tomou conta da cena. Uma irmã? A mente de Eduarda girava. O que isso significava? E aí, como num corte repentino, todas as verdades e as mentiras começaram a se entrelaçar.
Eduarda estava prestes a descobrir que o laço familiar que ela buscava poderia ser mais devastador do que qualquer coisa que já imaginou. E o que estava guardado para ela nas sombras não era apenas um passaporte para o futuro, mas uma bomba relógio prestes a explodir. A cena estava caótica e Eduarda sentia o coração disparar enquanto tudo acontecia ao seu redor. A mulher caída no chão, com a fúria de Victor se desmoronando e a multidão em pânico. Era como um pesadelo que não acabava. A cada segundo, as palavras de Sofia pareciam mais intensas e poderosas. A verdade vai libertá-lo. Ecoavam na cabeça da menina, mas ela não sabia como. Fique longe dela, Victor gritou, seu rosto agora pálido como uma folha. Eduarda olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. O que ele havia feito? O que mais ele escondia? Eduarda, a voz de Júnior cortou o ar. Ele se inclinou sobre a mulher ferida, a expressão de desespero tomada por uma determinação feroz. Não, você não pode! O medo de perder outra pessoa amada eleva a tensão. O encapuzado ficou imóvel, perplexo. Você ainda não entendeu, Victor? Todos nós somos parte desse jogo que você criou. A pressão aumentava e Eduarda se sentia como se estivesse presa entre dois mundos. No entanto, ela sentiu algo no bolso. O colar de sua mãe, um símbolo de amor e esperança, e sua mente começou a clarear. Ela pode falar, deixa explicar, gritou. A mulher respirava com dificuldade, mas com um esforço tremendo, levantou a mão, pedindo silêncio. Eduarda, meu amor, a verdade é mais complicada do que você pensa. O olhar dela era tão intenso que fez a menina congelar. Victor, ele não é o que você acha. Sempre foi dele. Sempre. No ar havia um nó de segredos, como se tudo tivesse prestes a se desenrolar. A multidão observava em estupefação, cada uma ao seu modo processando a gravidade da situação. O que você está dizendo? Victor sussurrou, sua voz quase quebrando. O peso das palavras pairava e o silêncio era nenhum menos que sagrado. Você achou que podia esconder isso da nossa filha? Que as mentiras não virariam verdades dolorosas? A mulher começou a se levantar, apesar da dor. Eduarda precisa saber quem é e de onde veio e quem realmente a ama. E então, como se uma luz tivesse sido acesa, Eduarda sentiu que as peças do quebra-cabeça estavam finalmente se unindo. A descoberta da verdade começava a se formar, como uma obra-prima, feita de dores e alegrias. Silêncio. Cada respiração se tornava um peso, cada batida do coração uma espera. Todos estavam prontos para correr ou para enfrentar a verdade que se aproximava. Eu sou sua mãe, Eduarda, e nós duas, nós devemos nos unir para acabar com esse ciclo. A voz de Sofia ressoava como um chamado. Eduarda olhou nos olhos dela, buscando uma resposta. Estou aqui para te proteger e liberar você deste labirinto de mentiras. Mas a revelação feita parecia pesada demais. O encapuzado, furioso, deu um passo à frente. Mentiras, isso é só o começo. O que você realmente sabe sobre seu passado? Chega! Gritou Júnior, se colocando na frente de Eduarda. O confronto de titãs se aproximava. A tensão era palpável. A multidão sussurrava, os olhares cheios de um misto de descrença e esperança. Então, na fusão do destino e da bravura, Eduarda respirou fundo. A verdade não vai mais ficar escondida. Todos precisam ouvir. A coragem que ela acreditava estar perdida brotou, se espalhando como um fogo. Vamos acabar com isso. E, no meio de tudo, o encapuzado pela primeira vez não teve palavras. O terror do que estava prestes a acontecer refletiu em seu olhar. Enquanto a verdade se espalhava, a esperança também começava a nascer. Mas o futuro ainda era incerto.
Eduardo já não sabia quem realmente era e o que esperar, mas no fundo havia uma certeza. Nós somos mais fortes juntos e nossa história apenas começou. E assim, os rostos começavam a se misturar, as vozes se levantavam e a verdade finalmente começava a emergir. O começo de uma nova batalha por justiça, amor e redenção. Antes que você vá, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar sua força como fã. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal.